Shabbat Shalom a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre um pedaço da Parashá, uns versículos da Parashá, e também a importância dos detalhes que o Hanan vai passar aqui, e a gente vai junto compartilhar da mesma bênção, né? Espero que vocês também possam entrar no canal do Hanan, a tenda de Hanan, tá? Que está aqui do meu lado. Também o canal da congregação Ur Hamashia, da sinagoga, que vocês possam escrever também. Então, Shabbat Shalom a todos, Hanan. Shabbat Shalom, uma alegria a gente estar junto aqui. Meditar na palavra é sempre bom, né? Trazer uma mensagem, aquilo que Deus fala no nosso coração e compartilhar aquilo que a gente tem aprendido. Isso faz diferença para nós. Então, Hanan, nós vamos pegar um versículo aqui, que seria o versículo que é o começo dessa conversa que nós vamos ter aqui, né? Desse Shiur, que é o capítulo Levítico, capítulo 26, acho que o versículo 10, 11, é isso? Isso. Vamos lá nele? Vamos ver. Você vai ler para nós? Leio? Deixa eu só pegar. Versículo 10 e 11 do capítulo 26. E comerei do produto guardados e transferireis para outro lugar o produto velho, por causa do novo. E porei o meu santuário no meio de vós, e não se enfadará a minha alma de vós. A gente adentrar esse processo que Deus nos ensina. Muitos de nós guardamos coisas que não precisamos ter. Não só coisas velhas, coisas que a gente não usa, coisas que não é para a gente ter dentro de casa, que é uma analogia aqui que o Eterno está falando, né? Vou dar para vocês, aquele diz assim: comerão que desejam da colheita, né, do ano, e jogarão fora o que sobrar dela para dar espaço a nova. A gente precisa desfazer de coisas para poder ter coisas novas de Deus. Quer ver uma casa? Você vai no forro de uma casa que tem na adentulho guardado telha que nunca vai usar, já trocou o azulejo do banheiro, o azulejo antigo ainda está guardado ainda, né? Então começa esse processo para a gente trabalhar, preparar a nossa vida para receber o novo de Deus. Então muita coisa que eu trouxe, que eu tenho que desfazer para receber coisa nova. Se eu não desfazer do antigo, que já não é para eu ter, como é que eu vou querer que Deus abençoe a minha vida? Quando a gente fala até do que a gente comentou de manhã, né, sobre o Shemitah, né? Shemitah é um tempo de dependência de Deus. Às vezes eu tenho um costume seguinte: nem sobra de construção, que a gente gosta muito de construção. A gente faz muita mudança lá em casa, né? E nem sobra a gente guarda, porque eu sei que na hora que for precisar de novo, Deus vai dar. Então eu ponho lá fora, chamo o carroceiro, ele leva para ele. Alguém leva, pega para ele, a sobra. Então eu vejo assim, o princípio de se preparar para o novo é o próprio que a Torá ensina. A gente desapegar do que a gente tem, porque fica lá. Eu lembro uma pessoa que falou assim, na igreja, uma igreja aí, falou assim: aqui não pode usar calça comprida, vou guardar a minha, vai que eu desvigo. Olha que coisa horrível, se preparando para o ruim, né? Tinha um outro que trabalhava, vou trabalhar bastante agora, vou guardar dinheiro, porque a hora que eu envelhecer eu vou ficar doente, aí eu vou precisar de dinheiro. Porra, mas olha a fé ao contrário. O que aconteceu? Ele guardou dinheiro, ficou mais velho e precisou gastar tudo mesmo com a doença que ele proclamou desde pouco. Então a nossa vida, a gente espera coisas boas de Deus. Então a gente tem que começar nas coisas simples dentro da casa da gente. Porque às vezes também a pessoa fala: mas eu não tenho nada, o que eu vou dispor? Não é uma verdade. Às vezes a gente está guardando
tranqueira em casa lá, né? Então, de vez em quando a gente pega, vamos desfazer as tranqueiras que a gente está usando, vamos doar. Sempre parece lá, a mulher já até acostumou. Ela vai lá em casa, não tem nada para mim hoje. Ela já sabe que vai ter, porque sempre vai renovando. Então veja assim, ele fala assim, você achou um versículo lá de Mateus aí, não achou? Exatamente. Então é interessante, Ana, o que acontece. Shemitah é desprender, é soltar, estar fora do seu domínio. E quando nós vamos para Mateus capítulo 6, fala assim, olha, é interessante que eu estava vendo você falar sobre se a pessoa juntar, ele não vai usar, mas ele está ali na casa dele, é como se assim, olha, ele comprou um novo, mas é aquele ali, por que você não comprou um novo? Não, mas é isso aí, não, deixa aqui que eu vou usar um dia. Eu vou usar um dia, eu nunca vou usar isso, eu já passei por isso, eu acho que muitas pessoas passam. Daí o capítulo 6 de Mateus, versículo 19, fala assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, aonde o ladrão mina e rouba, mas ajuntai tesouro no céu, nem a traça nem a ferrugem consome, onde o ladrão não mina, nem rouba. Então, olha, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Está entendendo? Vamos por assim, olha, tem pessoas que têm isso mesmo, quanto mais quero, e não confia no Eterno, ele não acredita no Eterno, porque o Eterno é capaz de dar algo bom para ele. Aqui, na Shemitah, o que aconteceria? A pessoa tinha que acreditar no Eterno, deixar descansar a terra, e o Eterno ia providenciar. E isso acontece na nossa vida, nós somos dependentes do Eterno, o que comeremos, o que vestiremos, nós temos que acreditar no Eterno. Tem que acreditar no Eterno. Então vamos supor, como você falou assim, olha, será que o Eterno no momento certo não vai me dar algo? E eu falei na Paraxá que o segredo da bênção está no doar. No doar. Agora a pessoa tem um novo, mas não doa, velho. Essa semana mesmo a gente viu uma experiência dessa. Eu ganhei umas camisas, o que eu fiz? Fui lá, peguei as que eu não estava usando, estava lá, estava boa, porque a gente também não quer doar uma coisa que está rasgada, né? Estragada, não é um princípio nosso. Tem que doar coisa boa, né? Tem que entregar coisa boa para. Aí fui lá, separei umas roupas lá, pus lá, né? Uma ideia que a irmã Catarina está aí, que eu não posso falar agora, né? Deixa ela falar. Para a gente abençoar a obra, né? Abençoar a congregação. Mas a gente pode ver, chegar em casa, fazer, porque o judaísmo é prática, não é? Sim. O que é prática? É eu trazer para o meu dia a dia, para o meu convívio. Então chegar em casa e falar assim, o que está sobrando aqui em casa? Porque às vezes guardam uns... onde você vai usar isso, marido? Onde você vai usar isso, bem? Qualquer hora a gente pode usar. Aí guarda coisa que não, só atrapalha, né? No meio do caminho, coisa que... Mas o que vai usar? Não sei, talvez, algum dia a gente pode usar. Mas, gente, vai chegar quando esse dia? Né? Então a gente precisa mesmo... Porque se a gente analisar aqui, está dentro de um contexto de guardar o mandamento, não é verdade? Se você vê lá em... Porque a gente não pode também firmar só num versículo, tem um contexto, o texto. Contexto é aquilo que vem antes e o depois. Então, a gente precisa ir entendendo. Ele fala assim, o contexto que é aqui é um contexto de bênção. Isso é um contexto de bênção, não é tem o contexto da maldição, que vem depois do versículo 14. Mas no contexto da bênção, está naquela a gente compartilhar o que tem, desfazer. Eu não quero dar, então põe no precinho baixo lá, né? Ou faz o seguinte, deixa lá na calçada, você não quero doar, não sei se alguém vai querer. Põe na calçada, lá em casa se eu colocar na calçada é 10 minutos. Basta ok. Nos Estados Unidos, em alguns lugares dos Estados Unidos, as pessoas, eles não doam os móveis, tá? Eles não doam os móveis. Por quê? Porque não serve para eles. Quando eles compram um novo, o que eles fazem em alguns estados? Eles deixam pro lado de fora.
Aquele que está precisando, vai e pega. Vai e pega. Porque eles têm essa questão seguinte: se eu dar o que é velho para as pessoas, se não serve para mim, não serve para outra pessoa. Então eles têm esse costume. Agora vamos supor assim: o que você não pode fazer é que você compra um novo e aquilo que não serve para você, você querer dar para os outros. Isso você não pode fazer. Isso não é amor ao próximo. Então, o amor ao próximo é você dar aquilo que é bom. Isso é bênção. Aí sim, aquela bênção recalcada e sacudida vem sobre você, porque você já foi abençoado pelo Eterno. E muitas vezes, Johané, eu vou voltar novamente em Mateus 26, fala assim, ó, versículo 25 fala assim: por isso vos digo, não andei cuidadosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem pelo quanto vosso corpo, ou pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido. Olhai para as aves do céu, que não semeia e nem cega, e nem se ajunta em celeiro, e o vosso Pai Celestial alimenta. Não tens vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado na sua estatura? E quanto ao vestido, porque andais em solícito? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem e trabalham e nem fia. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã lança no fogo. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? A gente tem que... Esse eu vejo assim, esse trabalhar da fé, da emuná, é algo diário. É algo que a gente tem que aprender nessa dependência de Deus, em todo sentido. No relacionamento marido e mulher, no relacionamento pai e filho, naquilo que Deus vai suprir a gente. A gente sabe que vai precisar, mas às vezes a gente agarra com toda a mão aquilo que a gente acha que vai ser necessário e não compartilha, não abençoa. Mas pode faltar para mim. A gente não pode ser desperdiçador, né? Desperdiçar, deixar. Mas a gente tem que ser econômico em casa? Tem. Não pode ser avarento. Eu lembro uma pessoa que eu ia almoçar na casa dela, mas eu levava comida, levava mistura. Então você levava tudo. Porque a gente sabia da pensamento, a gente queria estar junto. Aí eu fazia questão, eu falei, vamos lá, velho. Porque eu aprendi que se eu estou no meio, nós não estamos no meio dessas promessas de bênção aqui, você não crê nisso? Então essas promessas têm que funcionar na nossa vida. E eu vejo assim, Deus não faz as coisas parcionado, pedaço. Ele abençoa uma área e abençoa a outra. Se ele não está abençoando outra área ainda, não é para eu desanimar, porque eu sou ruim. Às vezes a pessoa se auto-justifica e fala assim, eu sou ruim mesmo, eu não presto mesmo, a gente está ruim em certa parte, mas olha quantas coisas boas Deus já está fazendo conosco, né? Se a gente olhar para a nossa caminhada e falar assim, eu tenho esperança de melhorar, sabe, gente? Eu estou aqui para melhorar meu conhecimento. Todos nós já trazemos uma carga histórica, né? Uma carga histórica, genética da família, mas a gente pode sempre melhorar. Tem pessoas dizendo, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou ficar assim para sempre. Não, eu vejo um propósito de melhora constante. E quando ele fala assim, todos comerão o que desejam da colheita. Quando o povo lá estava lá no deserto, comendo do maná de Deus, eles não ficaram esfastiados? Comendo comida que caía do céu para eles, literalmente, ficaram enfastiados. Às vezes a gente tem coisas boas e está enfastiado. Isso é relacionamento, marido e mulher.
Tem um homem bom do lado e está enfastiado. Tem uma mulher boa do lado e fica enfastiado. Só vendo que não tem. Então nós temos que trazer essa satisfação para a nossa caminhada. Eu tenho isso, eu quero ter mais. Não é pecado a gente querer ter mais. Melhorar a casa, melhorar o carro, melhorar o trabalho, né? Não é pecado isso. Mas eu tenho que aprender a trazer uma satisfação que motiva eu ter uma alegria. Senão sempre eu vou estar descontente, e a gente descontente não fala coisa boa, fala? Descontente a gente só reclama, murmura, vê só os pontos negativos no outro. Então esse é o intuito da gente crescer. Crescer num propósito de prática. Se o judaísmo é prática, então eu tenho que, eu tenho que ser benção, sim ou não? Sim. Se eu ser benção, o que eu faço? Para eu ser benção, eu tenho que abençoar. Abençoarei quem te abençoares. Aí eu abençoo, mas não abençoo só de boca, né? Não estou falando de dinheiro, estou falando de estar junto, cumprir a palavra, ter propósito em crescer. Porque às vezes a pessoa, aí vai ter o neném. A menina, como é que chama a menina mesmo? A Yara é benção ou não é? Benção. Vai dar trabalho ou não vai? Vai dar trabalho. Ainda bem que vai ficar o trabalho com o pai e a mãe. Não, sobra um pouquinho pro vô também. Eu sou vô de 5 já, né? Então eu sei que sobra pro vô um pouquinho. Não vai ser benção. Vai ser. Mas a benção, às vezes nós, num contexto de palavra, agora eu estou na Torá, vai vir só a benção, proclama benção, mas não sabe passar o momento da tribulação, o momento da dor, para a benção se concretizar. E os princípios, eu vejo assim, princípio de bênção é princípio de organização, de doação. A de tzedakah é algo muito sério. Para que tem a tzedakah? Para a gente não estar apegado naquilo que a gente tem, na casa da gente, no carro da gente, na roupa. Não, essa roupa é minha. Quando eu tenho 40, 50 anos, aquela roupa está guardando desde os 25, 30 anos. Eu vou voltar a usar essa roupa. Então tem coisas que a gente tem que desfazer, né? Desfazer para poder ter a bênção de Deus. Desprender, falar, não, é Deus que supre, não é Deus que supre. Então na hora Deus vai suprir. Eu tinha um testemunho de semana aí que fiquei 2 meses parado em casa. Sou aposentado. Mas a gente sempre gosta de uns capricho em casa, uma coisinha ali, outra. Aí eu falei, nossa, não tem nenhum serviço, o rapaz lá não me chama para trabalhar e tal. De repente chamou 3 pessoas me chamaram para trabalhar. Eu podia escolher, né? Então a gente tem que ver que se Deus não abençoar, não adianta. Mas do que a gente está fazendo no que Deus já está nos dando? Esse é um contexto para a gente meditar na nossa própria vida. É roupa? É casa? Também é. Não precisa ter a casa mais maravilhosa do mundo, mas você tem que arrumar as coisinhas. Tem coisas que cabe a nós homens fazer, e tem coisas que cabe às mulheres fazer dentro da casa, não é? Então a gente fala assim, dentro do casamento, o homem, acho que eu estava conversando com o irmão, vou chamar ele de o irmão, marido da irmã Sônia? Maria. Não. Como é que é? Sabino. Eu estava brincando com ele. Estava brincando com ele de chamar ele de marido, mas chamar de nome certo. Irmão Matias, está falando para ele assim, é Matias? É Matias. Irmão, ele falou assim, pode falar irmão ou não? Pode falar, né? Aí ele falou assim, o homem supre e a mulher, acho que é com você mesmo, seja com você, tem que estar conversando. O homem supre, mas a mulher que organiza tudo. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim, a minha casa é tudo ruim, meu marido é isso, minha casa é um inferno. Eu falei, mas a palavra de Deus diz que a mulher que edifica a casa. Se a casa dela estava no inferno, ela é o capeta da casa.
É verdade, ó? Falou, né? Tá certo. Ela ficou muito brava comigo, né? Foi ela que falou, né? A gente precisa descontrair, mas é uma realidade, né? A mulher organiza a casa e o homem supre. Aqui o homem às vezes não deixa, quer que a mulher arruma e não coloca nada na mão da mulher também para arrumar, não é verdade? E tem mulher que o homem supre, mas ela não quer nada com a dureza também. Eu vejo a minha esposa trabalhar lá, às vezes eu quero ajudar ela, eu fico faladinho. Eu falo assim, é melhor suprir você aqui, você trabalha. Então, a gente precisa trabalhar o processo da bênção. Sim. É interessante que Shaul Racharia, em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Achou aí, Raia? Acha para mim. Filipenses capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Existe na Brit Hadashah Filipenses, tá? É interessante, a gente fala assim, mas muitas vezes a gente se prende em pequenas coisas. E muitas vezes a gente fica descontente com aquilo que tem. Então a gente tem que tomar cuidado de estar contente com aquilo que o Eterno tem colocado na nossa mão e desprender daquilo que tem que ser desprendido. Porque talvez a pessoa fica preso em coisas que devem ser desprendidas. E tem que se contentar com aquilo que Deus tem colocado. Você achou, Raia? Não, ela não sabe onde está Filipenses. Eu estou falando. Ela achou. Pode ler. É 4? Capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Não estou dizendo isso para chamar-lhes a atenção para qualquer necessidade minha, pois aprendi a me contentar independentemente das circunstâncias. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter mais que o suficiente. Em tudo e de todas as formas aprendi o segredo de estar bem alimentado, com fome, ter abundância ou passar necessidade. Posso todas essas coisas naquele que me dá poder. Sabe que me lembra? Tu só fala esse versículo aqui, ó. Posso todas as coisas, na outra tradução, naquele que me fortalece. Aí ele só lembra da coisa boa. Só da coisa boa. Coisa ruim ele não quer. Você pode ver que o apóstolo Shaul Racharia, ele, apesar de ser um apóstolo, ele passava algum sofrimento. Então, esse sofrimento, a pessoa aprende também a passar alguns momentos difíceis e alguns momentos de fartura. Mas só que tem uma coisa, ele acreditava no Eterno. Isso que é importante, a pessoa não desanimar, vamos por si, sempre acreditar no Eterno, porque se o homem deixar de acreditar no Eterno, o que dá providência a todos nós, acabou a esperança do homem. Como é que você vai acreditar naquele que te fortalece? Na hora do momento mesmo que você como você acabou de falar aqui, a pessoa, vamos por si, olha, eu tenho que esperar no Eterno. Esperar no Eterno é o quê? É que você tem que estar pronto e o Eterno te abençoando e você fazer aquilo que é capaz. Agora não, o Eterno te ofereceu, mas você não quer também. Aí fica difícil. Daí por isso que o apóstolo Paulo, ele fala aqui, ó, sem estar abatido, sem também ter abundância. Em todas as maneiras e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Agora pode continuar, né? A prática é uma coisa que tem que ser trabalhada na nossa cabeça, porque senão a gente traz para nós um espírito de reclamação, um espírito assim que eu creio em Deus que tudo pode, mas só para mim que Ele não pode fazer. Eu creio em Deus que cuida, mas de mim Ele não vai cuidar. Eu creio em Deus que supre, mas para mim Ele não vai suprir, porque eu sou um coitadinho, né? Entra naquele mimelismo, né? Aquela coisa de se colocar como coitado, como vítima de tudo. Uma vítima. E isso é uma coisa que não deve acontecer na nossa palavra, né? Deus fez o mundo pela palavra, o Eterno criou o mundo pela palavra. Ele deu o dom da palavra para nós. E a nossa confecção do nosso mundo, olha para você ver,
Às vezes eu estou meditando assim, eu faço, que coisa maravilhosa, meu Deus fez tudo pela palavra, e Ele deu o dom para nós da palavra. E o mundo que a gente forma nosso da palavra, muitas vezes não é bom. É um mundo que está acabando, que está tudo ruim, que nunca vai dar certo. Para nós não vai dar certo tudo, fulano lá, né? Mas eu vejo assim, o poder da palavra que o Eterno deu, nós cremos aqui nesse suprir de Deus. Ele está com uma promessa: obedece que eu vou suprir. E a gente, na hora que Ele tem que obedecer, trazer uma coisa boa no nosso coração. Eu vejo assim, se eu deixar a tristeza crescer no meu coração, eu aprendi isso. Tristeza é uma coisa, tristeza não é sentimento, é atitude. Assim como alegria, amor, são atitudes, porque senão, até eu aprendi que o fruto do Espírito está na Torá. A Torá é o fruto do Espírito, porque os próprios dons se manifestam na árvore da vida. Você vê as manifestações do Eterno na árvore da vida, tem influência direta com o fruto do Espírito, né? Que é a harmonia, que é a paz. Então todo esse processo da nossa caminhada, de a gente estabelecer o fruto do Espírito, as palavras, trazer a alegria da própria vida, faz diferença. E proclamar isso, porque aí eu entendi que aquilo não me cerca. A palavra não me cerca, não cerca você? Então, se você não trouxer essa palavra fortalecedora, você vai ser o primeiro a se enfraquecer. Por isso que a palavra diz assim: o fraco diga, o que a palavra diz lá? O fraco diga, sou forte. Porque se eu, na minha fraqueza, dizer estou fraco, Aí pronto. aí o negócio entortou o caldo. Muitas vezes, Joana, o que acontece? As pessoas veem a vida de outras pessoas. Eu vi uma midrash uma vez, que um menino olhava assim, ele via a vida do outro menino, a melhor vida que tinha. O menino era rico e o outro era pobre. Ele começou a olhar a vida daquele menino e falou: eu queria ser aquele menino. Eu queria ser aquele menino. Tem muitas pessoas querendo ser outras pessoas. Verdade. Aí eu queria ser aquele menino. E aquele menino, o pai dele ali, tá comprando brinquedo, comprando as coisas, e aquele outro menino mais pobre, a Midrash falando, né? Ele não tinha capacidade de comprar aqueles brinquedos, aquelas coisas. Daí passou um tempo, esse menino que queria ser outro menino lá, que conversou com o pai do menino até, daí passou um tempo, o pai dele veio e trouxe todos os brinquedos para ele. Todos os brinquedos para aquele menino. E aquele menino falou: cadê seu filho? Ele falou: meu filho hoje não está aqui. Daí falou: mas por quê? Aquele menino que queria ser o outro, ele tinha uma doença terminal. E aquele menino veio a falecer. Então muitas vezes a gente quer a vida de outro, mas não sabemos a situação que está as pessoas. E quando esse menino olhou assim, viu, porque se ele fosse o outro menino, ele estaria morto. Então muitas vezes, gente, a gente tem que agradecer ao Eterno aquilo que o Eterno tem colocado na nossa vida, aquilo que o Eterno tem providenciado. Por quê? Salmo 37, Salmo 37, versículo 5, versículo 6 e versículo 7. O versículo 4 fala assim do Salmo 37: deleita também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e do teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indigne por causa daquele que profere em seu caminho, por causa do homem que executa a sua intento. Deixa ir e abandona o furor. Não te indigne para fazer o mal, porque os malfeitores serão descarregados. Então, muitas vezes, gente, a gente tem que começar a acreditar, confiar, praticar. É a prática que o Yohanan sempre fala aqui. Judaísmo é prática.
É você praticar, vamos supor assim, olha, o Eterno me colocou dessa forma, eu posso melhorar, mas eu não preciso se espelhar em ninguém, eu tenho que se espelhar naquele que fez todas essas coisas, que é no Eterno. Somente em Deus você deve esperar, porque quando você espera em algo ou em alguém, e esse alguém não faz, você vai ficar muito aborrecido, porque você esperou tanto e não deu certo. Agora, se tem uma pessoa que não vai deixar você desanimado, ou assim, que não vai cumprir aquele que falou, é o Eterno. A gente vê que você leu aqui, né? Confie no Eterno e faça o bem, versículo 3, Salmo 37. Isso. O problema é que quando a gente perde a confiança, a gente já não quer fazer o bem mais, porque a gente fala assim, eu já fiz tanto certo, deu errado, por que eu vou continuar fazendo? Então a gente trabalhar o bem cada dia e forçar para fazer o bem, porque tem as duas características da nossa vida, né? O pecado está aí, jaz à porta, mas escolha fazer o bem. E na hora que a gente está lá, que ele diz assim, desacreditando do Eterno, se achando coitadinho, já fiz, eu não vou fazer, não. Ali, confie no Eterno, faça o bem. Fazer o bem é uma escolha, né? Quando a gente falou assim, a tristeza não é um sentimento, é uma atitude. Então sempre vejo assim, eu não vou ficar triste, eu vou passar por cima disso aí, eu não vou deixar isso aí fazer eu ficar triste. E quando eu entendo isso, se eu deixar a tristeza aumentar, quanto mais eu demoro, pior fica para vir a alegria, né? E às vezes ela diz assim, eu vou ficar triste. Da fala que a própria boca vai ficar triste, o que vai acontecer? Fica triste, né? Também interessante, porque isso são atitudes que as pessoas tomam, o ser humano toma, né? É um sentimento que a pessoa tem assim, daí ele pensa daquela forma e acontece. O que a pessoa tem que fazer? Tem que confiar mais no Eterno, acreditar um pouco mais, vamos supor assim, desprender de si mesmo. Porque se desprender de si mesmo, você vai ver que vai ver o mundo de uma forma diferente. Porque hoje, a maioria das pessoas, ela vive no mundo dela, e é só o mundinho dela que tá bom. Só que além do mundo dela, existem outras pessoas, existem outras realidades. A pessoa tem que aprender a ver isso, examinar tudo e reter o que é bom. Exatamente. Então, pra gente, até que hora a gente tem? Eu não sei, nem marcaram hora para nós? Tem hora aí não? Não. Então vocês falam na palestra. A gente vê assim, se eu vou fazer prática, às vezes a gente deixa as coisas passar muito tempo. A gente ouve uma palavra, não deixa aquilo, não traz para a prática. Então nós vamos iniciar uma semana daqui a pouquinho. Eu tenho que falar assim, eu vou olhar meu guarda-roupa, eu vou olhar meu quintal, vou olhar minha cozinha, vou ver aquilo que... Aí a pessoa fala, eu não posso melhorar, que eu não tenho condição. Ué, o Deus nosso não é que supre? Se você fala, Senhor, eu estou precisando melhorar isso, dar condições, eu creio que Deus vai suprir, né? Não entrando na lamentação. Então, né, seja uma semana assim que você vai trazer práticas na sua casa, no seu guarda-roupa, né, no seu palavrear, na sua esperança. O parto, não, vai ser bênção, Deus vai abençoar, Deus vai suprir. Mas você já viu quanto está custando a fralda? É Deus que supre tudo, né? Tudo essas... Eu lembro quando eu fui casar, alguém disse para mim, você sabe que os tempos estão difíceis, você vai casar, né? Se você esperasse o tempo ficar fácil, você não ia casar. Isso eu tinha 18 anos, né, quando eu casei. Então, agora, graças a Deus, Deus tem mantido nosso... O Levi perguntou, quanto tempo de felicidade tem em casamento? Eu falei assim, mas felicidade é uma coisa construída, né? É dia após dia. Existem momentos difíceis, mas o casamento é uma coisa gostosa de viver. Eu louvo a Deus pelo casamento que tem nos dado, mas é uma coisa trabalhada. É como eu falei da minha parte. É como eu falei para você, a pessoa casa para ser feliz e muitas vezes daí você falou, não, eu casei para fazer outra pessoa feliz. Não está errado, casou para fazer outra pessoa feliz.
Porque muitas vezes, gente, tem coisa fácil que pode facilitar a vida da pessoa que está do seu lado e você não faz. Aí você tornou aquele momento pesado para aquela pessoa. Então, nós estávamos conversando sobre isso e a pessoa perguntou assim, olha, quantos anos de casamento você tem? Aí a pessoa falou, eu tenho tanto. E quantos tempos de felicidade você tem? Daí a pessoa falou, foi 4. Tantos anos, vamos pegar 2 anos para 4 períodos de felicidade, não é pouco no casamento? Nossa, mano. É pouco. Então daí não vai falar que a mulher sabe edificar sua casa, destrói, e essas coisas não, tá? Mas talvez não é a esposa, talvez pode ser o marido, talvez pode ser os dois. Então, mas o que acontece? Tem que ser trabalhado esse lado, tem que ser trabalhado. Por quê? Se eu tenho que ajudar, e por que não ajudo? O que vai cair a minha mão? Não vai cair a minha mão? É como você falou, você ajuda a sua esposa, não sei o quê. É dessa forma, gente. Então, vamos por si, valorizar a esposa. Tem pessoas que eu estava conversando com ele, acho que foi com você mesmo, não sei se foi com o Jacob, se foi com você. A pessoa valoriza a comida que outras pessoas fazem, não valoriza a comida que a esposa faz. Não dá nem um elogio, não é o caso do Iossi. O Iossi já pode estar, a ralar pode estar dura, mas... Colhido. Maravilhosa. Brincadeira, a Cida faz falar, beleza também. Só se ele falar o contrário, brincadeira também. Então, gente, é valorizar, é isso. Vamos por assim, você tem que esperar em Deus, tem que acreditar em Deus. Não tem inveja das outras pessoas, não depender das pessoas para falar se você está bem, se você está ruim. Quem tem que falar se você está bem, se você está ruim, é o Eterno, é caminhar na presença do Eterno. Caminhar de acordo com o Eterno quer. Verdade. Casamento, até uma coisa que a gente pode... Porque às vezes eu penso assim, só porque tem muito tempo de igreja, de congregação, pensa que está tudo bem. E questão de ter 10, 30, 40 anos de casado também não quer dizer que está bem, né? O que importa é o dia a dia, como é que está o relacionamento, o respeito. E às vezes é importante a gente renovar isso, né? Porque a palavra fala assim, que erramos por conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Dentro do relacionamento também é assim. Não conhece, não sabe como é que é o homem, a mulher reclama do homem. O marido não sabe como é que é a mulher, reclama da mulher. Então eu tenho aprendido muito nesses anos de casamento, que o homem, ele precisa honrar a mulher, mas honrar a mulher, eu estava vendo até uma irmã falar, precisa honrar a mulher, principalmente no Shabat, com bastante presentes. Eu quero não. Você vai ser feminina, hein? É a mulher falando. Não. Mas a mulher que se sente honrada pelo homem, ela vai ser uma mulher diferente. O homem que honra a mulher, não é só honrar em dinheiro, mas em palavra, não falar mal da mulher, não difamar, né? E mesmo caso, vice-versa. A mulher vai estar submissa ao homem de uma maneira gostosa de estar. Porque o próprio marido, ele faz que a mulher se sinta valorizada. Então nós temos essa... É o poder da palavra. É a cabeça, né? Nós somos uma cabeça que constrói, junto com a palavra de Deus, um ambiente familiar. A família ali, nós construímos no dia a dia, através das nossas conversas, não deixar a lachão ralar na nossa vida, entrar. Senão fica lá só os dois sozinhos, mas está saindo fogo na venta, porque começa a falar, fica com raiva, né? E tem coisa que a gente não pode resolver. E a gente precisa trazer esse entendimento dentro do casamento, conhecer mais. Você falou que ia fazer negócio para os casais, é uma boa pedida mesmo. Não, eu vou passar por Roxo. Esse aí o Roxo vai ver. Ele pediu autorização. Vai ver ainda, não é assim. Falou que ia fazer, não falei. Ia falar com você mesmo. Eu falei para a Raia que eu ia passar por Roxo primeiro, o Roxo vai ver, depois o Roxo vai ver. E a instrução é algo muito importante. Tem pessoas que você vai falar assim, desse aí eu não quero ouvir nada não, porque, né? Mas tem pessoas que podem nos ajudar a melhorar nosso relacionamento. Entendeu? Uma coisa de um casal que vive bem, né? Não adianta a gente testemunhar de Yeshua na palavra falando e vivendo de outra maneira. Então é esse testemunho de Yeshua, trazendo a satisfação do cônjuge, que a gente
Foi Deus que deu o cônjuge que você tem? Não. O que vocês acham? Deus não deu nada para você, não. Foi você que escolheu, gente. Foi não? Foi Deus que deu? Não. Nós que escolhemos. Ele não dá discernimento para a gente escolher tudo? Então, A escolha foi sua. a escolha foi minha. Aí eu culpo Deus, olha o que Deus colocou na minha vida. Não. Não foi. Deus só deu o caminho, muitas vezes. Você orou? Orei. Então Deus colocou, mas Ele deixou a gente escolher. Né? Então eu vejo assim, trazer. Quando a pessoa lendo 50 salmos. Ah, não, brincadeira. A gente trazer assim para nós encerrarmos agora, pode ser? Pode ser. Vamos encerrar então, porque eu não gosto de falar muito, não é? Mas com uma hora, Então é interessante, Johanna, só para nós encerrar, é interessante confiar em Deus, desprender-se. Isso seria lado familiar, seria aquilo que está nos nossos lares, de toda forma. É se desprender, a confiar um pouco mais no Deus. Com a nota prática, né? Por exemplo, Isso. trazer a nota prática para a semana. Olha o quintal, olha a casa, coisa que está lá guardada mais de 5 anos, já põe vai joga numa caçamba, arruma um lugar, joga fora. Faz essas coisas práticas na vida, você vai ver que tem coisas, sentimentos que estão guardados. Já tira da caçamba do coração também. Sentimentos de mágoa. Ai, fulano passou a perna em mim. No ano da Shemitah, no ano da Shemitah era para fazer isso. Era para perdão, não deu para ler, era para perdoar. Olha, quantas vezes dentro da igreja a pessoa fala assim, dentro da congregação, aí a pessoa não perdoa e prefere guardar aquela. O Senhor Yeshua disse: se você não perdoar, nosso Pai também não vai te perdoar. Então eu e você, o perdão é uma coisa contínua. Isso no casamento. Porque no casamento, eu sou bem cri-crizinho, assim, sabe? Na brincadeira. Se a minha mulher não for perdoadora, como é que vai ser? Né? As brincadeirinhas fora de hora. Outra coisa séria é a seguinte: nas brincadeiras, a gente fala a verdade. Aí depois que falou, fala: ô irmão, repara, não foi brincadeira, mas já falou. A palavra saiu e ela produziu algo. Aí como é que você vai pegar de volta? Aí não pega em oração, pode até pegar em oração. Irmão, eu falei aquilo, eu quero pedir perdão. Então, olha, não tem um poder diferente? Eu quero pedir perdão, eu retiro essa palavra. Aí essa palavra, agora falou, ficou por isso mesmo. Então eu preciso trabalhar esse meu meio ambiente, né? Trazer o UP, começa comigo mesmo. A gente tem que falar bem do cônjuge, da gente, da casa que a gente convive, da congregação que a gente congrega. Olha, tudo uma coisa vai levando a outra. Aí você vai falar assim: você quer que eu seja perfeitinho? Eu não. O Eterno quer que a gente seja perfeito. Ele já falou lá com Abraão, né? Anda na minha presença e seja de qualquer maneira. Seja perfeito. Exatamente. A gente não vai dando atenção para os detalhes, vai vivendo uma vida que a gente acha, né? Apesar de conhecer a Torá, muitas coisas a gente não trabalha o nosso sentimento, não trabalha o convívio, as palavras que saem da boca, não controla. Não, eu sou nervoso mesmo. O que eu tenho que falar, eu falo na lata, né? Mas aí, falar na lata vai machucar alguém. Só que outra coisa, aquilo que sai da nossa boca passa primeiro por nós, não é assim? Depois atinge o outro. Se foi uma coisa ruim, machucou eu também, e vai machucar o outro. Então é esse o poder da palavra, que a gente às vezes não toma consciência de que a gente vive, né? Numa vida assim plena. Fala qualquer coisa que vem na cabeça, depois que soltou, pede perdão. Não pede nem perdão, fala: foi brincadeira. Mas não vamos brincar mais, né? E eu sou muito brincalhão. Parece que eu sou sério, mas eu sou brincalhão. Então eu tenho que me policiar muito nesse sentido. Aí você vai olhar, eu vou olhar a minha dificuldade. Então eu tenho que policiar mais. Brincadeira, sadia. Quem fala mais, erra mais. Tem mais possibilidade de errar. Quem fala menos, erra menos.
Mas o errar também não é só por boca, palavra, é ação. Pensar não tem como. Pensar, a pessoa pensa, é só Deus mesmo que vai saber. É só o eterno. Mas tem ação que fere as pessoas, tem palavra que fere as pessoas. E isso a gente tem que, como fala o versículo lá, toda a maledicência, toda inveja, todo isso aqui, que seja tirado dentro de nós. Então a gente tem que fazer primeiro uma limpeza no nosso coração, uma limpeza na nossa vaidade, no nosso jeito, e mudar de atitude. Não é fácil, precisa pedir, através de pedir oração a Deus, porque tem algumas coisas que a gente faz, a gente pensa que não machuca as pessoas, mas talvez machuque. Aí é o momento de você trabalhar em oração, trabalhar, quanto mais você participa, quanto mais você ouve, quanto mais você congrega, mais você fica perfeito. Então é de acordo que a gente vai caminhando, que a gente vai procurando a perfeição. É uma palavra aqui, é uma palavra ali, é um versículo aqui, e a gente vai mudando de atitude. É que às vezes também é difícil a gente crer naquilo que a palavra ensina para o bem. Que a gente fala, se eu for assim, vou ser o bobão da história, eu vou ser o... Não, mas a Bíblia está falando para eu ser manso. Ah, mas se eu for manso, como é que vai ser? Vão aproveitar de mim. Aí eu tenho aprendido o seguinte: se para cumprir a palavra, qualquer um pode aproveitar de mim. Porque eu quero ser um cumpridor da palavra, como diz Tiago, não somente um ouvinte. Então, às vezes, a gente fica com medo de dar outra face, com medo de não pagar. Eu tenho que fazer igual, porque senão ele vai aproveitar de mim. Não, pague o mal com bem, falou mal de você, fala bem, né? Não fale mal também. Não, você não conhece fulano. Não presta para nada que fala mal de mim, ué. Senão eu entrei no mesmo ritmo da outra pessoa. Então, todas as coisas que a gente precisa crescer, né? E é um dia a dia. Não é uma coisa assim que vou orar e Deus vai fazer um milagre. Assim, não, eu vou orar e Deus vai fortalecer para eu poder vencer. Como as pessoas falam assim, Deus vai te dar paciência, não, Deus vai te dar meio para você ter paciência. Então, a paciência você adquire com aquilo que você passa, com aquilo que acontece com você. Deus vai me aumentar a minha fé. Não, Deus vai te dar meio para você ter fé aumentada. Porque tem momento que você vai ter que exercer sua fé. É o momento que você vai passar por aquilo. Então, esse momento é que Deus está com você. Porque tem momento que você quer caminhar sozinho. E quando caminha sozinho, a pessoa faz coisas que não deve. Comigo é assim mesmo. O que é com você assim mesmo? Não. Foi assim mesmo, agora não é mais. Então você não precisa falar à mesma altura com todo mundo. Não, mas se eu não falar como você falou, mas se eu não falar, não sei o quê. Não, mas se eu não falar, não vai acontecer nada. Agora imagina num trânsito o que acontece de morte de pessoas no trânsito. Por quê? Um está lá que poderia falar, você me desculpa, eu errei. O que ele fala? O que você está olhando? Você não gostou? Pronto. Aí o outro está armado. Hoje, aconteceu recentemente não sei se foi no Pará ou se foi do lado da Bahia ou em São Paulo, que nem chegou batendo na moto do rapaz, mas o rapaz ele ficou nervoso e voltou para tirar a satisfação com o cara do carro. E o senhorzinho do carro também engrossou a voz, e os dois dali, infelizmente, fatalidade, o carro estava saindo, o menino deu um soco. E nessa do soco, o cara perdeu o controle, bateu o carro e morreu. Poderia ser evitado. Então tem coisas que no volante você pode evitar muita coisa. Não é porque você sentou no carro, está atrás do volante, que você tem que responder tudo à mesma altura, tem que chegar rápido. Talvez a sua pressa seja a pressa de alguém também. E talvez aconteça alguma coisa errada. Eu acho que você deve andar de uma forma que você possa chegar na sua casa e ver sua esposa, ver seus filhos e ficar feliz. Isso é uma coisa muito importante que eu escrevi do carro. E todo mundo fala assim, que a pessoa é dentro do carro, tem estado de nervo lá no aluno. Né? É uma coisa que a pessoa tem que trabalhar também, porque, não sei se é porque eu não sei, mas dentro do carro, não somente nós que estamos falando disso hoje, mas na televisão, na notícia, eles falam, ainda que eles não devem nós primeiro, né?
seja importante para nós que dizemos ser Deus e a gente tem que protestar, mas no volante tem que provar ser. Entende? Não, eu estou procurando trabalhar bem em mim nesse sentido do volante, porque eu não digo que eu sou nervoso, mas eu já tive a atitude que não é judeu. O papai veio dos andares, eu fiz, inclusive, eu falei, eu gosto da porta aberta, daí piada. É verdade. Está avisando que a porta aberta, mas a agitação. Eu assisti uma vez o desenho do Pateta, que ele era uma coisa pedestre. Faz anos, hein, mano? Ah, já assisti. Aí quando ele entrava no carro, ele transformava. Aí ele era o motorista. Aí quando ele saía do carro, ele voltava a ser um pedestre. Né? É isso que acontece com muita gente, mas hoje se alguém grita pra mim, fala no falado, às vezes senta assim, coisa, procura ficar na mesa, a tempo, são 9 graus. Então você, desculpa, você não pode. Tem esses amigos, né? Antes da gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Não tem nem possível. Eu queria fazer uma pergunta antes da gente encerrar. Quem que precisa de paciência? Quer orar a Deus pedindo paciência? Levanta a mão para eu saber. Quem que quer paciência? Quer paciência? Está precisando? Ó, eu vou ler para você aqui, Romanos 5:3. 5:3. Lê para nós na sua tradução, acho que está mais... Romanos 5:3. Você quer paciência? Você está precisando? Escuta bem. Deixa aí. Está sendo gravado ou está sendo transmitido ao vivo? Está sendo... Está vendo? Até nossas brincadeiras saiu no meio. Olha, você vê como é que é a palavra. Deixa eu achar Romanos. Romanos 5:3. Você quer paciência, quer? Você pediu aí, falou quer? Levanta as duas, porque uma só não dá. 5:3. Não, mas você está pedindo coisa aí que não... Leia. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. Você quer tribulação? Você quer paciência, mas antes vai vir? Tribulação, luta, problemas. Aí você vai exercitar a paciência. A paciência não vem de graça. Vem de um exercício, de uma atitude de perdão, de deixar para lá, né? De crer no poder de Deus. É isso que eu estou gostando, tá vendo? É o que eu falei para você. As pessoas que levantam a mão, eles pensam que Deus ia dar paciência. Não, Deus ia dar condição para ele. Vai vir uma tribulação para ele ter paciência. Porque a tribulação, ela gera paciência. Tem um costume judaico que fala assim: quando acontecer algo na sua vida, vamos supor, caiu a garrafa de café, ou caiu a sua xícara de café, não xingue, mas ainda bem que eu tenho uma roupa nova para vestir. Bati o carro, ainda bem que eu estou nisso. Ainda bem que eu estou bem. Estragou tal coisa. Ainda bem que eu tenho dinheiro para comprar tal coisa de novo. Eu tive que sempre reverter a situação crítica, ruim, uma coisa boa. Porque aconteceu algumas coisas, você não vai ter que voltar a arrumar aquilo ali. Você tem que inverter a sua negatividade. Só a palavra, né? Tá vendo como é que a palavra molda nosso ambiente? A palavra molda o ambiente que a gente vive. Se eu carrego as palavras ruins, o meu ambiente está sendo ruim. Eu não usufruo do poder de Deus, da Shemitah, do sustento de Deus em tudo na minha caminhada. Mas Deus precisa mudar a minha boca. Ué? Deus vai mudar a nossa palavra ou somos nós que tomamos atitude de mudança? Esse é o diferencial da prática, né? Atitudes que vão mudar a minha vida primeiro e, lógico, vai influenciar as outras que estão do meu lado. Então, quando a minha atitude, eu quero paciência, eu vou exercitar a paciência que eu já tenho. E eu não quero não, tá, gente? Vai ter que exercitar do mesmo jeito. Mas vai ter que exercitar, né? É interessante, Ana, a palavra, vamos supor, se você pensar negativo, vai acontecer negativo. Se você pensar positivo, vai acontecer positivo.
E nós que temos o eterno, que vamos supor que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, ou seria, cremos naquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Então é o seguinte, é guardar os mandamentos, é o dever de todo homem, é guardar, amar a Deus sobre todas as coisas e guardar seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. É só fazer isso. Só que é uma coisa que você falou assim, eu vou falar o meu pensamento, né? Por exemplo, pensar ruim não é problema. Porque quem que assopra na nossa cabeça? Não é encardido? Ele assopra. Aí que vem o poder da palavra, porque vem a coisa na cabeça e eu não falo a coisa ruim, eu falo a coisa boa. Isso aconteceu com Milão. Deus trocou a maldição por bênção. Eu declaro, ainda que na meu sentimento, olha, meu sentimento está medo de acontecer ruim, eu venho e declaro o bom. Sim. Porque o meu entendimento vale maior contra o meu sentimento. Olha como é que funciona. O sentimento vem o desespero, vem a angústia, mas o entendimento traz a dependência de Deus. Aí com o meu entendimento eu venço o pensamento ruim e solto palavras boas. Aí muda o ambiente que a gente vive e muda a nossa vida. Então, gente, Shabbat Shalom a todos. Nós vamos ficar por aqui e que o Eterno possa abençoar cada um de vocês, tá? Yohanan? Shabbat Shalom, obrigado por você esteve conosco aí e vai estar ainda, né? Mais tarde você vai assistir esse vídeo aí, essa palestra, esse podcast, né? Oh! É coisa chique. Coisa chique.